Olá, alunos da Escola EMAF, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sei que esse período não tem sido nada fácil para todos nós, né? Para todo mundo. Mas espero que vocês estejam se cuidando, aproveitando também esse período para o enriquecimento pessoal, né? Para os estudos, né? Afinal, vocês já estão aí com tempo suficiente para estudar, para colocar as atividades em dia, né? E a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente tem livre, entre aspas, porque tem muita atividade para vocês fazerem, né? Inclusive, eu tenho trabalhado em dobro. Em dobro. Não tem sido fácil para nós professores também, não, viu? A gente tem assistido as videoaulas do EducaPE porque é recomendado, é importante que a gente assista, né? Para poder elaborar as atividades para vocês, né? E também para que a gente esteja alinhado com os conteúdos do EducaPE, tá? Para trazer uma educação de qualidade para vocês. Sabemos que essas aulas remotas, elas não substituem o cara a cara, né? Aquela conversa que a gente tem em sala de aula, onde vocês perguntam, né? Os professores respondem e muitas dúvidas são sanadas ali mesmo. Porém, por enquanto é o que nós temos, né? E a gente tem que aproveitar isso, aproveitar ao máximo para que os estudos deem continuidade, vocês não se prejudiquem, né? Nesse sentido, eu decidi fazer essa videoaula para vocês, já fiz uma pro segundo ano, né? Também para o ensino fundamental. Como eu já tinha conversado com vocês sobre o conteúdo de água e sais minerais, esse conteúdo já tinha sido trabalhado, né, em sala de aula, vocês responderam atividades em sala de aula, vocês também viram no EducaPE, também responderam formulários, né, que eu apliquei referente à aula do EducaPE e também as nossas aulas ministradas em sala de aula, né? Antes desse período de distanciamento social. E aí, eu achei que não seria necessário fazer novamente uma videoaula falando sobre elas. O professor Andrei, na última aula do EducaPE, falou sobre, iniciou, né, o conteúdo de compostos orgânicos. Vocês já tinham visto os compostos inorgânicos, né? Água e sais minerais. E agora vocês entram nos compostos orgânicos, né? É interessante que a gente saiba a diferença entre compostos orgânicos e inorgânicos para que a gente tenha uma clareza em relação ao conteúdo, tá? Então, os compostos inorgânicos divergem dos compostos orgânicos por algumas características. Uma delas é a presença dos hidrocarbonetos. Então, o que são hidrocarbonetos? É a associação de carbono com hidrogênio. Vocês viram lá na aula do EducaPE que os monossacarídeos, eles são, a composição dele tem o quê? Carbono, oxigênio e hidrogênio, não é isso? E essa associação de carbonos e hidrogênio, chamada de hidrocarboneto, é uma característica que vai estar presente nos compostos orgânicos. Outras características divergem em compostos orgânicos e inorgânicos, por exemplo, ponto de ebulição, ponto de fusão, né? A solubilidade, então, uma diversidade de características que vai divergir. Então, é importante que a gente tenha uma clareza, saiba diferenciar compostos orgânicos e inorgânicos para que a gente tenha uma boa aprendizagem. E sobre os compostos orgânicos, eles são
eles vão estar aí presentes no organismo dos seres vivos e vão fazer uma diversidade de funções, né? Vão ser importantes em diversas funções. Então, eles podem ser importantes auxiliando processos de reações, né? Acelerando reações, como no caso das enzimas, né? Que são proteínas, né? Então, vimos que os compostos orgânicos são proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, ácidos nucleicos, não é isso? Então, nesse caso, das proteínas, das enzimas, né, eles vão estar aí auxiliando na aceleração de reações e também vão estar auxiliando na estrutura de alguns componentes, né, de seres vivos. Por exemplo, proteínas vão estar presentes na membrana da célula, carboidratos vão estar presentes na membrana da célula, formando a membrana da célula. Lipídios também vão estar presentes na membrana da célula. A associação desses 3 compostos orgânicos vão formar a membrana da célula, tá? Outra coisa, outra estrutura que eles formam, né? Outras estruturas. Então, o exoesqueleto de artrópodes, como foi dito sabiamente pelo professor Andrei lá no EducaPE, né? Ele citou a barata como exemplo, né? Mas às vezes a gente tá ali em casa, de repente, aí vê uma casquinha de aranha, né? A gente olha uma aranha, quando vê, não, a aranha tá morta. Às vezes nem a aranha morta e nem é uma aranha. É só um exoesqueleto que a aranha deixou ali, porque ela cresce, acontece isso com todos os artrópodes. Eles crescem, a capinha, o exoesqueleto, o esqueleto externo, né, deles, não vai mais caber naquele corpo, e aí eles vão precisar criar um novo revestimento, um novo exoesqueleto, e deixa aquele antigo para trás, tá? Então, e esse exoesqueleto, ele é feito de carboidrato, que nós vamos falar sobre os carboidratos agora nessa aula. Outra coisa, então eles formam estruturas, aceleram reações nos organismos, compostos orgânicos, né? Também eles são importantes na produção de energia. Então, a energia aí que você precisa para sobreviver. Gente, se você tá parado, você tá gastando energia, tá? Se você tá só pensando, você tá gastando energia. Aí é que você tá gastando energia com força, porque o cérebro, as atividades ali no cérebro, né? O pensamento, isso faz com que gaste muita energia, né? O cérebro, ele consome uma boa parte desse ATP, né? Que é a moeda energética do nosso organismo, né? E aí, depois que a gente deu aí uma pincelada nessas características e também nessas funções genéricas aí dos compostos orgânicos, vamos agora aos carboidratos, que é o que a gente vai falar durante essa aula. E os carboidratos, eles podem pode ser chamado, né, por vários nomes. Então, nós vamos ter os glucídeos, glicídios. É a mesma coisa? É a mesma coisa, só tô mudando o nome, tá? São vários nomes que eles têm. Então, vamos lá. Além dos glucídeos, glicídio, ele também pode ser chamado de hidrato de carbono. Também pode ser chamado de carboidrato e de açúcar, que é o que a gente chama aí vulgarmente no nosso dia a dia, né? Não é um nome utilizado cientificamente, não é comum que se utilize cientificamente, mas é utilizado aí no senso comum, no nosso dia a dia, tá? E aí, os carboidratos, eles vão ser formados a partir de monossacarídeos. Gente, monossacarídeo
é a menor estrutura de um carboidrato. Acho que vocês lembram que lá em sala de aula eu falei para vocês sobre polímeros e monômeros. Lembra que eu falei esses nomezinhos super estranhos? Quem não lembra, abre o caderno, né? Faz uma revisão aí, porque eu escrevi no quadro, né, o conceito de monômeros e polímeros. Inclusive passei até uma atividade para vocês, pedindo para que vocês pesquisassem o conceito desses nomes aí. Mas, enfim, monômeros são estruturas menores. E quando um monômero se une a outros monômeros, eles vão formar polímeros, que são estruturas maiores. Entendeu? Então, aqui, eu tenho um monômero e aqui eu vou ter um polímero. No caso do monossacarídeo é uma estruturazinha menor, ele é um monômero. E aí ele vai se unindo a outras estruturas, formou aqui um oligosacarídeo. E depois ele vai se unindo, até que ele pode formar polímeros, né? No caso, os polissacarídeos, né? E é isso, ok? Bom, e os carboidratos, eles vão ter funções genéricas no nosso organismo, no organismo dos seres vivos em geral. Então, quais são essas funções? Eles podem ser úteis na produção de energia, ou seja, vai ter função energética, tá? O ATP, adenosina trifosfato, eu falei para vocês sobre o ATP, falei assim por cima, que vocês vão estudar melhor o ATP lá quando a gente estiver falando sobre ciclo de Krebs, tá? Que é a produção de ATP a partir da glicose, que a gente está estudando agora a glicose, tá? Então, o ATP, que é essa moeda energética do nosso organismo, você só pensa, né? Você pensa, não pensa? Pensa, eu acredito que pensa. Então, se você pensa, se você tem um HD aí interno que funciona, tem uma memória aí funcionando aí na sua cachola, você tá gastando ATP exageradamente, inclusive, porque o cérebro é um órgão que gasta muito ATP, tá? Então, todas as atividades que você exerce no seu dia a dia, você só vive por conta desse ATP, essa moeda energética aí que nós obtemos através da quebra da glicose, né? Interessante? Isso é muito lindo, inclusive, né? Era bioquímica, era a disciplina que eu mais amava lá na faculdade, porque é muito interessante a gente entender como toda essa estrutura aqui funciona através de compostos orgânicos pequenininhos, né? Das reações deles, né? De como que eles interagem ali dentro da célula para fazer toda essa estrutura aqui funcionar, ok? Então, produção de energia e ele também, os carboidratos também vão auxiliar na formação de estruturas de seres vivos, como por exemplo, a formação do exoesqueleto de artrópodes. Alguns não, todos os artrópodes têm exoesqueleto, tá? Então, às vezes você vê ali a aranha, a casquinha de aranha, né? Que ela tirou aquela roupinha, é o exoesqueleto dela que tá ali, ó, ela jogou fora aquele e agora ela criou um novo, porque ela aumentou de tamanho, tá? Então, ele é feito de carboidrato. Outra coisa que é feita de carboidrato é celulose, né? O seu DNA e RNA tem carboidrato, tem açúcar no DNA e no RNA, aí dentro da sua célula, né? Gente, a celulose é uma estrutura que vai formar a parede celular vegetal, tá certo? Então,
os carboidratos vão ser importantes na formação de estrutura no nosso organismo, tá? E aí nós vamos falar sobre a classificação desses carboidratos, tá? Vocês lembram que eu falei para vocês agora há pouco, vou pegar aqui um giz. Eu falei para vocês agora há pouco sobre os monossacarídeos. Então, os monossacarídeos são o quê? Monômeros, né? Que vão formar estruturas maiores que os polímeros. E às vezes eles podem não formar, e às vezes podem se comportar, às vezes, como monômero mesmo, como... Agora, ele não vai precisar ser digerido pelo organismo, os monossacarídeos, né? Porque eles já são tão pequenininhos, tão simples, já estão na sua fórmula ali molecular simples, que vai ser ali simplesmente utilizado para a produção de energia, no caso da glicose, né? Ou pode ser armazenado. Então, ó, quando a gente se alimenta, eu tô aqui comendo uma tapioca. Faz de conta que aqui é uma tapioca. Comi essa tapioca. Essa tapioca tem vários amido. Tem amido. Ela é de amido. A tapioca é só amido, tá? É amido. Às vezes você bota uma manteiguinha, aí tem gordura, né? Às vezes você bota um salzinho, né? Vai ter sódio ali, que é sal mineral. Lembra lá de sal mineral? Mas no todo ela é amido, tá? Então, a gente ingeriu aí esse amido. Esse amido vai pro nosso organismo, né? Começa a ser quebrado aqui, ó, na boca. Tem uma enzima chamada de amilase salivar, né? Que ela vai digerir esse amido. E esse amido vai, ó, se quebrando, se quebrando, se quebrando, se quebrando, até que ele se transforma em um monossacarídeo, tá? Que é a glicose. Essa glicose, ela pode ir lá para sua célula, já para a formação de ATP, porque ela vai estar ali, ó, prontinha, entendeu? Ela não precisa mais ser digerida, ela vai estar ali prontinha para poder ser quebrada e ser transformada em ATP. Além do ATP, ela também vai liberar CO2, que é o gás carbônico, tá? Vocês vão entender isso melhor lá no ciclo, quando a gente vai falando de ciclo de Krebs, tá? Mais na frente, em outras aulas aí, futuras. E aí, o que não for utilizado lá, porque a gente às vezes come muito açúcar, a gente come exageradamente açúcar, né? Pessoal aí que gosta de um chocolate, de um brigadeiro, de um doce de açúcar. Então, às vezes utiliza o açúcar de forma exagerada. E aí esse açúcar, a glicose no caso, né? Ela já tem ali suficiente na célula, você já tá produzindo ATP demais. Agora você vai para lá, o resto que não lhe pertence, que não vai ser mais utilizado ali na produção de ATP. Então, sobrou muita glicose, o seu corpo vai e armazena. Por que armazena? Porque, gente, é uma característica evolutiva, sabe? Da adaptação. Os homens das cavernas, eles tinham que passar longos períodos sem se alimentar. E o nosso corpo, nosso organismo, aprendeu a armazenar carboidrato, né? Para poder armazenar nutrientes, né? Para poder utilizá-los em um período de escassez de alimento, tá? Então, eles passavam longos períodos sem se alimentar, mas não ficavam morto. Meu Deus, vou morrer. Não. Eles tinham uma resistência, entendeu? Eles conseguiam ficar longos períodos sem se alimentar e mesmo assim, ó, exercendo suas atividades ali, diferente da gente hoje em dia, que se passa uma horinha sem comer, eu mesmo, eu sou assim. Passa uma horinha sem comer ali, deu meio-dia, a comida não tá pronta, começa a me estressar, começa a dar uma morredeira, né? Mas
Bom, somos assim hoje em dia, né? Nosso organismo tem se acostumado a ter alimento ali sempre que quer, né? Às vezes a gente tá nem com fome e come mesmo assim, né? E aí, o que acontece? Então, nosso organismo armazena essa glicose. E ela vai armazenar em forma de glicogênio, que vai estar lá no músculo. A gente vai falar sobre glicogênio mais na frente. Mas aí vocês já vão tendo esse conhecimento prévio, tá? Então, no caso dos vegetais, vai formar o amido, né? Então, a glicose vai se unir formando o amido, que vai ser a reserva energética, que a gente vai falar mais na frente, né? Então, veja só. Gente, os monossacarídeos, como eles são estruturas muito pequenininhas, eles têm apenas poucos carbonos, tá? Eles têm poucos carbonos. E aí, gente, a quantidade de carbono vai influenciar no tipo de monossacarídeo. Se ele é uma triose, se ele é uma tetrose, uma pentose, uma hexose, né? Uma heptose, tá? Esses monossacarídeos, eles são formados de poucos carbonos, tá? E aí é tido, né, dado uma formulazinha para explicar como é que se estrutura essas moléculas de monossacarídeos. Então, veja só. Gente, é importante que a gente entenda a partir dessa formulazinha, né, que eles são chamados de hidrato hidrato de carbono, porque ele tem uma água aqui, ó, H2. Se eu apagar esse M aqui, ó, vocês vão ver melhor. Ele tem o H2O, que é a molécula de água. Nós chamamos água. Vocês já sabem como é a molécula de água, né? Você já sabe que ela é o que? H2O, formada por 2 hidrogênios e um oxigênio. E essa molécula de água tá, ó, hidratando. Lembra quando às vezes a gente tá ali, ó, fazendo nosso exercício físico, aí dá aquele cansaço, aquela sede, aquela agonia, aí a gente diz, vou tomar aqui uma água, um copo d'água aqui, um copo com água, para poder me hidratar, tá? Então, ó, a água, ela hidrata, né? Então, ela tá hidratando o carbono. Por isso que eles podem ser chamados de hidratos de carbono, ok? E aí, nós vamos ter aqui, ó, já sabemos que a quantidade de carbono influencia no tipo de molécula, né? No tipo de monossacarídeo. Então, ó, quando temos 3 carbonos, é o quê? Triose, ó. Aí nós vamos ter C3H6O3, que é a triose. Gente, por que 6, professora? Porque não tem 3 aqui. 2, são 2 hidrogênios. 2 vezes 3, né? 6. Então, ó, 6 hidrogênios. E aqui permanece o 3, porque só um oxigênio aqui. Um carbono, oxigênio, 2 hidrogênios. Aqui, ó, a tetrose, 4 carbonos, 8 hidrogênios e 4 oxigênios. Pentose, 5 carbonos, 10 hidrogênios, 5 oxigênios. Hexose, 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Heptose, 7 carbonos, 14 hidrogênio e 7 oxigênios, tá? Gente, lembra que eu sempre falo ose no final? Então, triose,
pentose, hexose, tetrose, heptose, sempre falo ose no final. Por isso que os carboidratos, no caso os monossacarídeos, tá? Eles também podem ser chamados de oses, tá? Por conta desse sufixo aí no final do nome, oses. Ok? E aí, gente, eu quero que vocês saibam também de uma coisa, ó. Aqui, as pentoses, elas estão presentes no DNA e no RNA, né? Ó, vamos ter ribose e desoxirribose, no caso do D. É que é um nome muito grande, eu não vou botar aqui não. Então, temos a açúcar ribose e a açúcar desoxirribose. A diferença de uma para outra, gente, é porque uma, ela é assim, esse açúcar. 1, 2, 3, 4, 5. No caso, a ribose, ela vai ter 2 oxigênios aqui juntos do carbono. Ó, cada extremidadezinha dessa daqui é um carbono, tá? Cada pontinho desse daqui é um carbono. E a ribose, ela vai ter 2 carbonos aqui. A desoxirribose, a ribose vai ter 1 oxigênio aqui em cada carbono, desse daqui embaixo. A desoxirribose vai ter 1 oxigênio a menos, por isso que é chamado desoxi. Tirou 1 oxigênio, tá? Então, a desoxirribose, que no caso é o açúcar lá do DNA, tá? A pentose do DNA, que é a desoxirribose, vai ter 1 oxigênio a menos ali, certo? E as hexoses, né, que são formadas por 6 carbonos, elas vão estar ali na glicose, né, elas vão ser glicose, frutose e galactose. Glicose e frutose produzidas por vegetais. Galactose está presente no leite, é um monossacarídeo presente lá no leite, né? E aí são o quê? Hexoses, tá? Então, é importante que vocês compreendam aí onde é que está presente as pentoses e as hexoses, porque são as que mais são cobradas, né? E as que vocês precisam melhor conhecer aqui no ensino médio. E os oligosacarídeos, onde oligo quer dizer poucos, né? Pouca quantidade. Então, ele é formado pela pouca quantidade de oses. Lembra que oses é o que? Monossacarídeo, né? Então, ele pode ser formado por 2 a 10 monossacarídeos, que unindo um ao outro vai formar os oligosacarídeos, tá? E aí nós vamos ter alguns tipos de oligosacarídeos, né? Então, vamos ter a maltose. Gente, a maltose é a união de glicose mais glicose, que é igual a maltose. Gente, quando um monossacarídeo se une a outro monossacarídeo, sabe o que acontece? Uma desidratação.
perde uma molécula aí de água. Então, ocorre uma desidratação. Lembra que eu falei em sala de aula, né? Sobre síntese por desidratação? Acontece aqui. E o nome dessa ligação que une um monossacarídeo com outro monossacarídeo chama-se de ligação glicosídica. Anota esse nome no seu caderno. Ligação, essa união aqui, né? Essa ligaçãozinha aqui, ó, que une um monossacarídeo a outro é ligação glicosídica. Certo? E aí, ó, uma glicose com outra glicose deu origem à maltose. Gente, a maltose, ela vai estar ali, ela é um produto, né, da quebra do amido, tá? Às vezes a pessoa, tô comendo aqui uma tapioca, eu sou uma pessoa fitness, agora eu vou comer tapiocas, porque tapioca é fitness. Tapioca é só glicose, é só açúcar. Gente, ó, um segredo aqui pra vocês. Açúcar em excesso se transforma em triglicerídeos. Quando vocês forem estudar sobre lipídios, vocês vão ver que os triglicerídeos, eles vão formar, ó, a nossa gordurinha indesejada por muitos, né? Tem gente que não se importa, outros se importam, né? Enfim, vai de cada um. Mas que ela nem sempre é benéfica à saúde, tá? E aí, o que acontece? Amido, quando se quebra, ele se quebra em maltose, que é a união de glicose mais glicose, tá? Vegetais produzem maltose, tá? Gente, vocês lembram que eu falei pra vocês que os seres vivos, eles vão reservar de forma diferente os carboidratos, né? Então, os vegetais, eles vão reservar os carboidratos em forma de amido. Os animais vão reservar em forma de glicogênio, tá? Que também é a união de várias glicoses, que no caso vai ser um polissacarídeo, que eu vou falar daqui a pouco para vocês sobre polissacarídeos. E nosso quadro aqui é pequenininho, né? Não cabe muita coisa, a gente tem que estar apagando para escrever outro. E aí a gente vai, agora aqui, ó, eu trago para vocês a união da glicose mais a frutose, que são oses, né? Monossacarídeo. Então, glicose mais frutose, quando se una, ela forma a sacarose, tá? Então, sacarose, união de glicose mais frutose. E nós vamos também ter a união de glicose mais galactose, que é a lactose. Gente, tem pessoas que não conseguem digerir esse açúcar, que é a lactose, que está presente no leite. E elas são aquelas pessoas que são diagnosticadas com intolerância à lactose, né? E o que acontece? Elas não têm, ou têm em pouca quantidade, uma enzima chamada de lactase. Gente, enzimas são proteínas específicas que vão servir para acelerar reações no organismo. A ausência de lactase, ela vai acarretar aqui na dificuldade de digestão da lactose. E aí a pessoa vai ter diversos problemas aí, alguns refluxo, né?
uma diversidade de sintomas aí que às vezes varia de pessoa para pessoa. Gente, aí só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona essa união entre os monossacarídeos formando o oligosacarídeo, eu trouxe aqui, ó, duas moléculas de glicose que vão formar a maltose, tá? Tá meio torto, mas dá para entender, tá? Aqui, ó, tem uma glicose. E aqui eu tenho outra glicose, tá? Olha aqui, gente. Lembra como é a fórmula dela, ó? C6. Vamos ver se tem 6 carbonos mesmo, ó. Lembra que eu falei que cada extremidadezinha dessa daqui é um carbono, né, ó? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. H12. Vamos ver se tem 12 oxigênio. Aqui tem 2, com mais um 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hidrogênios, tá? Quantos oxigênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oxigênios. Gente, quando uma glicose se une a outra glicose, ela não forma maltose, né? Então, veja aqui. Presta bem atenção nessa reação, o que vai acontecer. Esse hidrogênio, lembra que ela perde água, né? É uma reação por desidratação. Esse oxigênio aqui, deixa eu trazer o hidrogênio para cá, só para ficar mais claro para vocês. Essa hidroxila aqui, ó, ela vai ser liberada junto com esse hidrogênio, ou seja, aqui, ó, formou uma molécula de água que vai sair daqui, tá? E vai formar a maltose. Gente, aí a gente tem aqui, ó, a maltose. Eu ia escrever assim, uma mais bonita, com a letrinha mais bonitinha, né? Maltose. A maltose, que ela é formada por duas glicoses. Veja o que aconteceu. Lembra que cada uma dessas glicoses aqui, ó, essa aqui tinha uma hidroxila que se uniu ao hidrogênio da outra e formou uma molécula de água que foi liberada. E aí, o oxigênio que sobrou aqui da outra hidroxila se uniu aqui, ó, ligou uma glicose a outra glicose, tá? E, gente, o nome dessa ligação é ligação glicosídica, tá? Então, aqui, ó, nós temos a ligação glicosídica. A ligação glicosídica. E vejam agora a fórmula da maltose. Então, lembra que a fórmula da glicose é C6H12O6. A da maltose, que é uma união das duas glicoses, é C12H22O11. Ou seja, tem 12 carbonos, porque juntou aquele carbono lá, ó, com o carbono da outra. Uma não tem 6 carbonos, a outra não tinha 6. Os dois carbonos juntou e formou aqui a 12 carbonos, né? Aí, H22, por quê? Ficaram 22. Professora, e não tinha que ser H24, já que juntou o hidrogênio de uma glicose, que era 12, com o hidrogênio de outra glicose, que era 12. 12 mais 12, 24. Gente, não. Não, por quê? Lembra que liberou água. Se liberou água, que é H2O, e na água tem 2 hidrogênios, então a gente perdeu, ó, 2 hidrogênios. Ficaram 22 e não 24. E ó, 11 porque são 11 oxigênios, né? Já sabemos que não podia ser 12 porque foi liberado hidroxila, né? Se foi liberado na hidroxila, foi liberado
um oxigênio juntinho ali, ou seja, um oxigênio a menos. Não são 12, são 11 oxigênios. Entender aqui, né, interessante a gente entender como é que ocorre essa formação a nível molecular, para a gente compreender todo o processo, né? É uma coisa muito linda, muito interessante. Gente, então nós estamos trazendo aqui, ó, agora os polissacarídeos. Polissacarídeos são carboidratos com extensas cadeias de monossacarídeos. Então, lembra como é que dá o nome? Fala aí que eu escuto. Como que dá o nome? Polímero, não é isso? Então, ó, polissacarídeos são polímeros, tá? E aí, gente, os polissacarídeos, eles são formados a partir de 10 oses. Lembra que é oses? Oses são monossacarídeos. E aí, a partir de 10 oses, nós vamos ter polissacarídeos. E os polissacarídeos podem ser homo ou hétero polissacarídeos. Qual é a diferença de um para outro? Os homopolissacarídeos são aqueles polissacarídeos compostos de um mesmo tipo de oses, tá? E os heteropolissacarídeos são constituídos de um tipo. Heteropolissacarídeos são constituídos de mais de um tipo de oses, tá? Então tem uma variedade de oses, ou seja, de monossacarídeos. E aí, nós temos como exemplo de polissacarídeo o glicogênio. Gente, o glicogênio é a reserva energética animal. Eu já falei a vocês que quando a gente se alimenta, né, esse alimento rico em carboidrato, ele vai ser quebrado. Começa a ser quebrado aqui na nossa boca, né, pela amilase salivar e vai pelo nosso sistema digestório até que ele se transforma, né? Ele é quebrado a sua estrutura, até ele chegar à sua estrutura molecular menor, que é o que? Um monossacarídeo. Ele se transforma em uma glicosezinha, vai lá para sua célula e é utilizado para a produção de energia. O que não é necessário lá, que está em excesso, né? É armazenado em forma de glicogênio. Então, o nosso organismo, ele vai juntando essas glicosezinhas que não foram utilizadas lá na produção de energia e vai juntar elas, juntar essas glicoses lá no glicogênio. Por quê? Porque a gente precisa juntar, a gente precisa ter essa reserva aí, porque é uma forma do nosso organismo resistir a possíveis períodos de escassez de alimento, né, de nutrientes. Aí, tá lá, no glicogênio. Gente, o nosso organismo, ele vai retirando lá do glicogênio quando a gente precisa de glicose para a produção de energia. Aí a gente não tem essa glicose lá livre, né? Então, na nossa corrente sanguínea, então lá dentro da célula, aí vai ser tirada do glicogênio. Aí o que acontece? Quando esse glicogênio acaba, por exemplo, resolvi fazer uma dieta low carb, ou seja, aquela dieta que tem baixo carboidrato, ou então uma dieta cetogênica, aquela que não tem carboidrato, que é só de proteína e gordura, tá? E aí, tem pessoas que fazem essa dieta. Quando fazem essa dieta, o organismo, ele procura a glicose ali, não acha, porque a pessoa não está se alimentando de carboidrato, cortou o carboidrato da alimentação. Sabe o que o organismo vai fazer? Vai lá na outra reserva energética, que é no músculo,
e depois na gordura, né? Na nossa reserva lipídica, tá? Então, é retirado desses locais, tá? Então, o organismo vai transformar a gordura em glicose para poder produzir essa energia, onde ele vai queimar a gordura, onde ele vai retirar essa gordura, né, para produção de energia. Ele vai retirar para quê? Para produzir glicose. Interessante, né? Transforma a gordura em glicose. Porque em outro momento vocês lembram que eu falei para vocês que o carboidrato em excesso vai ser transformado em gordura, né? Vai ser transformado em triglicerídeo e vai ser armazenado lá no nosso tecido adiposo, né? E aí acontece também ao contrário, na carência, na necessidade de glicose. O organismo vai lá e retira da gordura para a produção de glicose para poder produzir o ATP, né? Interessante isso? E aí, gente, glicogênio, reserva de energética animal. O amido vai ser a reserva energética vegetal. Então, os vegetais, eles vão utilizar essa glicose que foi produzida. Então, tá lá em excesso, ele vai armazenar essa glicose em forma de amido. E tem a celulose, que não tem função de energética, né, de armazenamento, para produção de energia. Ela vai ter função estrutural. Então, ela vai estruturar, a parede celular vegetal, que é uma parede celular rígida, né? E vai estar ali presente na célula dos vegetais, tá? E vamos também ter outra estrutura, quitina. A quitina, ela vai formar a parede celular fúngica dos fungos, né? E também ela vai formar o exoesqueleto de artrópodes, tá? Então, ela vai ter essa função aí estrutural, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido essa videoaula, né? Que se restou aí alguma dúvida, vai lá no WhatsApp, né? Pode me perguntar aí, que eu tô aí disposta a tirar as dúvidas, entendeu? Me chama lá, só não me chama, por favor, às 11 horas, porque 11 horas da noite, porque a gente também precisa dormir, que a gente também, né, é ser humano, e precisamos ter esse momento de descanso para a nossa produção aí de energia, para poder aguentar esse rojão, né? E aí, outra coisa, aproveita esse período para estudar. Continue assistindo as aulas do EducaPE, que estão bem interessantes, né? O professor Andrei tá lá jogando duro, né? Produzindo as aulas aí, explicando de forma bem didática. Eu gostei bastante da forma dele de explicar. E eu tenho certeza que vocês que estão assistindo, acompanhando, resolvendo as atividades, estão conseguindo aí absorver esse conteúdo aí, né? E aí a gente tá aqui para isso, para estar auxiliando vocês, tá? Então, cuidem-se, estudem e beijos. Até a próxima aula.